Pessoal, agora a gente conversa com o presidente do Sindipem, o Sindicato da Polícia Penal, Cláudio Desbecel, porque tem muita coisa acontecendo, né, na área penal. A gente vai ter que começar por um assunto aqui, né, presidente, que ainda está muito forte, que é o desaparecimento de um preso da penitenciária modulada de Charqueadas. Não é qualquer preso, tá? Só para contextualizar, ele não é só um integrante de facção, ele não é um gerente de facção, ele é líder de uma facção, tá? Líder da facção Bala na Cara em Cachoeirinha, um cara muito poderoso no mundo do crime. O William Ramos Silveira, vulgo Will, que desapareceu no final do mês passado, só que essa ausência só foi percebida na penitenciária modulada estadual de Charqueadas, agora início de junho, uma contagem de presos, uma conferência, enfim, e não se sabe direito ainda como que ele sumiu. Presidente, muito boa tarde e pergunto para o senhor, o que nós sabemos até agora sobre o desaparecimento desse chefe de facção na penitenciária modulada de Charqueadas? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro agradeço aí essa oportunidade de estar aqui novamente conversando com os ouvintes, né, e colocando a situação do sistema penal gaúcho. Infelizmente, nós vivemos dentro de uma situação, digamos, colocada pelo governo do estado de precariedade no sistema penal gaúcho. A precariedade, sim, pois é absurdo quando desaparece, tem que falar assim, desaparece um preso do sistema penal. Nós temos hoje uma sobrecarga absurda de serviço, déficit funcional, e toda a sociedade enxerga a polícia como um ser de outro mundo, né? O policial parece que ele tem uma capa, um superpoder. Não, nós somos pessoas, somos indivíduos, né? Infelizmente sujeitos a toda a situação, desde das situações de sobrecarga de serviço, inclusive, como em outras profissões, sempre pode existir os membros ruins, o qual nós sempre incentivamos que sejam extirpados da instituição, e isso está sendo apurado e verificado, né? Se houve alguma questão nesse sentido, mas o que eu posso te dizer? Que o sistema está sobrecarregado, nós estamos entrando em colapso, e o colapso se dá de várias formas, entre ele, né, falhas, erros, e isso está sendo demonstrado quando tu tem que dizer desaparecimento, mesmo se ocorreu, digamos, uma facilitação ou um descuido ou outra forma. Olha o tempo que levou para ser identificado isso. Isso mostra o quê? Que nós não temos pessoas para poder fazer a revisão do serviço, fazer a observação. Nós não trabalhamos mais hoje com previsibilidade, com inteligência, com antecipação, isso tudo porque nós deveríamos ter no estado do Rio Grande do Sul 11 mil policiais penais e nós temos hoje 6 mil policiais penais, um déficit de mais de 5 mil servidores. E é lógico que os problemas irão cada vez mais acontecer. O senhor sabe que eu converso com muita gente, né, da categoria, as fontes da Rádio Guaíba, e o pessoal, claro, ficou revoltado com isso, e se houver responsabilização, que sejam responsabilizados, não é, os possíveis envolvidos no desaparecimento desse líder de facção da modulada de Charqueadas, mas essa questão realmente da falta de efetivo tem sido levantada. Ali tem presos de altíssima periculosidade, esse que desapareceu é um, mas me vem vários na cabeça que estão ali, e o lugar é desguarnecido, digamos, por essa falta de efetivo, né? Sim, é desguarnecido. Eu posso dizer o seguinte, antigamente nós tínhamos na muralha policiais militares. Veja só, o governo retirou os policiais militares e mandou os guardas, os policiais penais que estavam fazendo lá embaixo o serviço, subir e ocupar as guaritas. Então tu tem que escolher, ou tu ocupa as guaritas ou tu faz o serviço interno. E essa é uma realidade. Por vezes as guaritas estão desguarnecidas ou lá embaixo nos postos tu não tem servidor, então os postos ficam abandonados por vezes. Às vezes o servidor faz conferência sozinho, que devia ter 2 servidores, por isso leva dias realmente, porque pode ter os outros presos tentar acobertar. Então tem várias situações que o déficit funcional provoca. Entre eles, esse desaparecimento que é vexatório. Vexatório policial penal que não gostaria de passar isso para a sociedade. E ao mesmo tempo, nós
por a sociedade enxergar a polícia como uma capa, um superpoder, de repente, para nós é mais constrangedor ainda vir e dizer abertamente à sociedade que a qualquer momento nós podemos ter fuga em massa de quase todos os presídios do estado do Rio Grande do Sul, as rebeliões, motins. Nós tivemos aí um preso morto ali em Canoas, com uma arma de fogo, um absurdo. Esse absurdo do desaparecimento, outro absurdo. Tu tá vendo quantos absurdos o sistema penal... É um absurdo surreal, assim, as coisas surreais, né? E aí tu analisa, olha, nós temos talvez, digamos, um olhar de Deus em cima do sistema penal para nos proteger, porque realmente o formato que está sendo administrado o sistema penal era para ter mais servidores mortos em combate ali. Por isso, tantos servidores da Polícia Penal têm pedido exoneração, por isso 10% da categoria o ano passado se afastou do problema psiquiátrico, por isso tanto servidor tem cometido, inclusive, o suicídio, pois o nosso serviço hoje é altamente adoecedor e enlouquecedor, quando tu não consegue garantir nem a tua própria vida como servidor, imagina garantir a proteção e o resguardo da sociedade. Hoje o servidor não consegue desempenhar isso. E por que um preso desses, como é o caso do William Ramos Silveira, que sumiu da penitenciária modulada de Charqueadas e é um líder de facção, quando ele foi preso no ano passado, a gente trouxe aqui no estúdio o tenente-coronel Roberto Donato, que na época estava à frente da Brigada Militar em Cachoeirinha, porque foi uma ação espetacular da brigada que prendeu esse criminoso. Poderia ter resultado um desastre, né? Ele estava com fuzil por sorte engasgou, então ele não conseguiu alvejar os policiais como ele queria, e depois as pessoas da Vila da Paz, né? Pessoas não, né? Lá tem moradores honestos, a esmagadora maioria dos moradores da Vila da Paz é honesta, mas ele tem os apoiadores desse bandido lá, e os caras tentaram, 20 apoiadores tentaram ainda resgatar na mão esse criminoso. Então, no dia, a gente trouxe o comandante da Brigada de Cachoeirinha aqui no estúdio. É um preso que tem um perfil de estar na penitenciária de alta segurança, né, de Charqueadas. Por que ele estava na modulada? Infelizmente, isso a gente tem perguntado para o governo do estado por que ele tem gerenciado o sistema penal como se fosse um brinquedo de Lego, dá para dizer o seguinte, colocando, sim, como operadores, servidores que estão saindo do estágio probatório. Nós tivemos aí o chefe da corregedoria em estágio probatório, nós tivemos o chefe da inteligência da SUSEP em estágio probatório. Então, houve, ao longo desses 7 anos do governo Eduardo Leite, um desmonte generalizado do sistema penal. Nós tivemos aí um questionamento muito extensivo, como funciona a inteligência da SUSEP, da Polícia Penal atual, que deveria nos fornecer subterfúgios para nós exercermos a nossa função, porém, estão preocupados em ver o que os servidores estão no grupo de WhatsApp colocando, se estão apoiando o governo Eduardo Leite ou estão questionando a administração. Então, virou uma caça às bruxas e não necessariamente a proteção e o respaldo para o serviço dentro do sistema penal. A inteligência agora serve para monitorar a rede social dos policiais penais. Dos servidores. Isso é claro, é claro. O próprio sindicato foi acostado num processo pelo setor de inteligência num relatório. Infelizmente, o governo procura mais saber o que o servidor está fazendo nas suas horas de folga do que fornecer argumentos de segurança pública para o servidor exercer a profissão de uma forma mais pacífica. E a solução, né, a parte da solução para esses problemas, a gente já comentou aqui, seria ter um efetivo maior na Polícia Penal, que hoje, na avaliação do sindicato, está da metade para menos aí, né? Da metade para menos. Aí entra 2 pontos, né? O déficit funcional e também um gerenciamento melhor sobre quem são os nossos gestores, né? Nós queremos que tenha, digamos, gestores mais habilitados, com maior tempo de Estado, que conheçam a profissão com mais profundidade. Imagina só, nunca tu vai ver um comandante da Polícia Militar, um soldado ou um capitão que recém se formou, tu vai ter uma hierarquia. E, infelizmente, isto no nosso sistema penal nós não temos. O Ricardo aqui manda mensagem com uma opinião bem contundente sobre o governador Eduardo Leite. Não posso ler no ar, porque aí estaria fazendo uma ilação, mas obrigado pela mensagem.
Ricardo, pela participação sempre, né? Seja o teor qual for, importante é que vocês participem no WhatsApp da Guaíba, 993887532. E esse desmonte, né, digamos assim, porque tem ali um órgão de inteligência penal, que é fundamental para o funcionamento, né, de todo o sistema. E a partir de um momento há uma chefia em estágio probatório. Por que isso acontece? É indicação? É o que o povo chama de politicagem, isso aí? Indicar exato, amigo, politicagem. Apoiador, por mais que sejam colegas concursados de carreira que entraram, mas eles são indicados politicamente para assumir isso. E o que nós temos como sindicato reivindicado? Nós queremos que sejam escolhidos, mas os servidores com maior tempo de carreira, com maior profundidade, capacidade, habilidade para isto. Mas, infelizmente, o governo tem optado por servidores com pouco tempo, com colegas que estão em estágio probatório, em colegas que recém se formaram. Por que isto? Porque, queira ou não queira, os nossos gestores da Polícia Penal, por vezes, nós chamamos, são esponjas que absorvem, né, o impacto, os problemas internos e não repassam. Porque se eles repassarem os problemas reais para as instâncias superiores, vai chegar o quê? Tu não consegue fazer uma segurança tu tendo falta de efetivo funcional. Tu não consegue fazer a proteção e o respaldo sem tu ter condições reais. E aí vai ter a cobrança. E se eles cobrarem, eles podem perder o cargo. E a Maria Santana fala assim: é uma lástima que o servidor penal esteja nessa situação emocional, de estresse permanente, enlouquecendo. Os governos deveriam dar atenção especial. Era para ontem, diz a Maria Santana. E puxando o gancho para a Penitenciária Estadual do Jacuí, a PEG, né, que conheço a PEG, inclusive preciso reconhecer o bom serviço que a Brigada Militar tem feito na administração da PEG nessas últimas décadas, mas há um plano de substituir, não é, o efetivo da Brigada pelo efetivo da Polícia Penal ali na administração dessa unidade. Como que o senhor enxerga essa passagem de comando na penitenciária do Jacuí? Tá, primeiro eu tenho que pontuar o seguinte: o excelente trabalho que a Polícia Militar tem feito aí no estabelecimento penal onde passaram, onde é que exerceram uma função. Segundo ponto, nós, policiais penais, que temos esta atribuição, né, por ofício, de fazer o controle e a administração. Nós concordamos que nós temos que assumir todos os estabelecimentos penal, porém, para assumir, a gente precisa ter efetivo funcional. Olha só, esse governo tem retirado, de uma forma crescente, 1.200 policiais militares que trabalhavam nas guardas externas e unidades prisionais, que seriam PEG e Presídio Central. Porém, quando foi assumido estas funções, em momento algum foi recolocado o servidor dentro da unidade para substituir o policial militar. Eles retiraram o policial militar e deram essa atribuição a mais para os servidores que estavam dentro do estabelecimento penal. E agora, qual o problema em relação à PEG? Nós temos agora um curso de formação de 600 servidores, que nós acreditávamos que ia vir para ser distribuído no sistema penal, melhorando a qualidade do nosso serviço, nos diminuindo esse baixo efetivo, nos dando um novo gás. Só que, para nosso espanto, o governo está fazendo esse reencaminhamento de servidores para o Presídio Estadual do Jacuí e substituição à Polícia Militar. Ou seja, eles vão retirar os policiais militares e vão colocar servidores que estão saindo do curso de formação. Veja só, policiais militares de 20, 30 anos de carreira que estão, digamos, tarimbado em exercer ali o serviço, vão ser substituídos por alunos que estão saindo do curso de formação com policiais penais. Presidente, nosso tempo está curtíssimo, mas tem perguntas da categoria aqui que eu gostaria de pontuar, né? Se o senhor puder responder elas, eu sei que são complexas, mas em menos de 2 minutos. O Felipe pergunta: e a questão das promoções, como está, uma vez que estamos em defasagem neste tópico? Também uma outra pergunta da categoria é se há esperança da paridade e integralidade dos servidores. Tá, promoção, estamos aguardando o governo que diz que até dia 4 de julho deve vir um quadro de promoção para nós. Estamos aguardando o governo dizer quanto será destinado em verba para se ter as promoções. Temos um quadro que está realmente em déficit absurdo de servidores e também não estão tendo promoção ao longo dos 7 anos do governo Eduardo Leite. Tá?
paridade e integralidade, estamos lutando tanto no âmbito estadual como no federal para ter alteração na PEC 18 federal, que é a PEC da segurança pública. Estamos com a expectativa ainda no Senado de conseguir aprovar uma emenda retomando a paridade e integralidade ao quadro de servidores policiais do Brasil. Presidente do Sindipem, Cláudio Desbecel, muito obrigado. Vamos direto com Almir Freitas para a economia.